Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. O pastor não vai poder estar no culto hoje, devido ao falecimento do irmão Celso. E em memória do irmão Celso, que foi um grande amigo nosso, além de um irmão, tanto eu e o pastor e mais alguns irmãos, muito viajaram com ele por esse Rio Grande do Sul. Então, sentimos muito a perda do irmão Celso. Um irmão que esteve ao lado do pastor por anos, creio que mais de 30 anos, sempre fiel, sempre firme, um irmão humilde, um irmão sério, foi um grande amigo. Vamos fazer um minuto de silêncio em memória do nosso irmão. Inclinemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor, chegamos até Ti, Senhor, neste domingo, nesta tarde de domingo. Viemos aqui para Te adorar, Senhor, para prestar um culto que te agrade, Senhor. Um culto revelado, que não seja apenas um culto bonito, como foi o culto de Caim, mas que seja um culto com revelação. Neste momento, neste dia tão triste pela perda do nosso precioso irmão Celso, te pedimos, Senhor, que conforte o coração dos familiares, que o Senhor possa tocar nos seus corações, que eles possam ter ciência das promessas que Deus tem nos dado. Ele foi um crente firme, fiel, sempre esteve ao lado da mensagem do dia. E assim como uma flor, uma planta, eu gosto muito desta aplicação do irmão Brana, assim como ela morre no outono, suas folhas caem, mas na próxima primavera, ela se levanta novamente, radiante, cheia de vida, assim como o sol, que nasce como um bebê e se põe como um velho, assim como o sol que nasce e morre, como é a vida do homem, assim os teus filhos, Senhor, vão de se levantar naquele dia, Senhor, naquela manhã, aquela manhã que o profeta falou que o reconheceríamos pelo seu sorriso. Não apenas reconheceríamos o profeta, mas reconheceríamos também aqueles irmãos que convivemos aqui nesta terra, Senhor. Temos estas promessas, e assim como Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, sendo Ele o primeiro de muitos, assim nós e todos aqueles que creram na Sua palavra, no seu dia, se levantarão também, para estar para sempre com o Senhor, e nunca mais haverá morte, somente vida. Abençoa este pequeno momento que vamos ter em torno da Tua palavra, fazendo o resumo da leitura anterior, que estas pequenas palavras, estes pequenos minutos, possam ajudar o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos retomar a leitura da nossa... Vamos fazer o resumo, aliás. Não me acostumei ainda com o fato de fazer a leitura num culto e resumo no outro. Então, hoje é dia do resumo, não da leitura. Na última oportunidade, lemos das páginas 168 a 170. E ali o irmão Brana continuava falando sobre os impérios, os reinos gentios que seguiram desde o tempo do rei Nabucodonosor,
Vemos que ali Nabucodonosor, sendo a cabeça de ouro daquele sonho que ele mesmo teve, sendo a Babilônia a cabeça de ouro daquele sonho, sendo os medos e persas o peito e os braços de prata, a prata simbolizando que aquele reino era um pouco inferior ao da Babilônia, era o império medo e persa. Depois veio um mais inferior ainda, que era o império grego, da Macedônia, de grandes líderes militares como Alexandre o Grande. Mas depois deste império, veio o Império Romano, simbolizado nas duas pernas de ferro. O ferro esmiuça, o ferro é forte, o ferro é firme, e ele destrói tudo que se opõe a ele. Este foi o Império Romano, o mais firme, o mais forte dos impérios. E este Império Romano, que foi puramente ferro nas pernas, ele se dividiu em dois, leste e oeste. Temos duas pernas, a direita e a esquerda. E estas pernas, simbolizando o Império Romano, simbolizavam também a divisão que haveria ali, pois o Império Romano se dividiu em dois lados, leste e oeste. Ambos eram impérios fortes, ambos destruíam tudo que viam pela frente. Ambos eram muito poderosos, esmagando tudo diante deles. Este foi o Império Romano das pernas de ferro. Mas depois do Império Romano, na visão do rei Nabucodonosor, a qual Daniel interpretou, vimos que quando a visão chegou nos pés, já não era mais ferro puro, mas era ferro misturado com barro. Vemos que nos 4 primeiros impérios, aqueles impérios foram simbolizados por minerais, pelo ouro, pela prata, pelo bronze, pelo ferro, mas quando chegou nos pés, não era puramente ferro, mas era ferro misturado com barro. E sabemos que barro e ferro não se misturam. A igreja e o Estado não devem se misturar. O Estado tem os seus assuntos e a igreja tem os seus. O Estado não entende dos assuntos da igreja. Do mesmo modo, os cristãos não deveriam entender muito dos assuntos do Estado. Mas o que vemos hoje é bem o contrário. Mas cada um exerce seu direito de cidadania. Até mesmo aqueles que viviam nos dias de Roma, como Paulo, que era um cidadão romano, como a própria Bíblia diz, mas o Estado não interfere na igreja. Porém, aquela primeira igreja de Roma, que se desviou da verdade, que se misturou com os ídolos, com os ritos daquele império pagão, aquela igreja de Roma se misturou com o Estado. Ela aceitou receber o poder do Estado. Quando o imperador Constantino tinha uma grande batalha pela frente, ele pediu para que os cristãos orassem por sua batalha, pois certo dia ele tinha tido um sonho de uma cruz branca, e ele entendeu que aquilo significava que se os cristãos orassem pela sua batalha, ele sairia vitorioso. E saindo vitorioso, ele concederia liberdade religiosa para os cristãos, que foram muito perseguidos durante aquelas primeiras eras da igreja. E ele conseguiu a vitória, ele venceu aquela grande batalha. Então ele concedeu a liberdade religiosa. E aqueles cristãos, não vendo o perigo que ali se encontrava, aceitaram aquilo, se uniram e se casaram com o Estado ali no ano de 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia. Porque a própria palavra Pérgamo significa completamente casado. Eles viram no poder do Estado
como o poder do Estado ao seu favor, eles viram como o agir de Deus em seu favor. Mas era a artimanha de Satanás. Hoje, quando vemos políticos confessando a fé cristã, ou então defendendo os princípios morais da família, indo a público e orando e recebendo oração de pastores, o povo fica maravilhado. Até mesmo o povo da mensagem, às vezes, deixa uma lágrima escorrer de seus olhos, emocionados, achando que algum certo presidente ou algum certo político se converteu ao cristianismo. Talvez tenha se convertido, mas bem provavelmente do mesmo modo que Constantino, por interesses. Em tempos de eleições eles vêm e prometem defender os direitos dos cristãos, mas é puramente por interesse. Isto aconteceu na primeira era da igreja, isto aconteceu no decorrer das eras da igreja, não somente com a igreja católica se unindo com o Império Romano, mas até mesmo os protestantes, todos se uniram com algum governo, com algum reino. Vemos ali na Inglaterra que a igreja, que o Estado, que a monarquia tem uma religião oficial, creio que é a igreja anglicana. E assim foi indo. E sempre vai ser. E aquele Império Romano, que era forte, simbolizado nas pernas de ferro, ele começou a enfraquecer, porque a glória e o poder dos impérios sempre enfraquece, sempre cai. Aquele império, por mais forte que ele possa ser, que ele possa parecer, ele sempre tem um prazo de validade, ele sempre começa a decair. Assim foi com a Babilônia, com os medos e persas, com a Macedônia, e assim foi com o Império Romano. Ele começou a cair tanto economicamente, como também militarmente. Eles estavam perdendo suas guerras para os bárbaros. Eles que conseguiram territórios e aumentaram o alcance do seu império através de guerras, agora estavam perdendo. E através de más administrações de imperadores e de outros fatores, eles começaram a cair. E aquele Império Romano enfraqueceu, morreu, teve uma chaga mortal, como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Ele teve uma chaga mortal e esta chaga mortal foi curada. Aquele império que esteve em declínio, ele se curou, ele se reergueu novamente, mas não como o velho Império Romano dos imperadores, mas agora como a nova Roma dos papas. Antes eram imperadores, agora eram papas, que receberam, depois de um tempo, quase que o mesmo poder destes. Agora os papas tinham o poder estatal de Roma, para perseguir, para matar, para jogar na prisão, todos aqueles que não concordassem com eles. E este é o império, simbolizado nos pés do sonho de Nabucodonosor. É os pés misturados com barro e ferro. É o Império Romano restaurado, não aquele velho Império Romano, mas a Roma cristã é os pés de barro e de ferro. E ela se introduziu em cada reino do mundo, ela influencia cada nação. Em cada lugar que você for, você vê ali a Roma dos papas, a Roma cristã introduzida. Em cada cidade, no centro da cidade, eles têm uma catedral. 2000 anos de história. Seus patrimônios, tanto em artes quanto em ouros, são gigantescos. Eles têm muito dinheiro, muita influência. Tudo isto foi fruto do casamento da igreja com o Estado. E hoje vemos que esta Roma cristã, ela é um país dentro de um país. Você olha para a Itália, você olha para Roma, e as pessoas às vezes não percebem que ali
tem um país dentro de um país, com seus limites, e quando olham não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva como seu domínio, é literalmente uma nação dentro de uma nação, e ela tem embaixadores e recebe embaixadores. O Vaticano, que é localizado ali sobre 7 colinas, em Roma, porque em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, diz que esta mulher, esta prostituta, que se prostituiu, que deixou a palavra, que deixou a Cristo e casou com os reis, casou com o império, ela estava assentada sobre 7 montes. A cidade do Vaticano, que é onde se localiza a sede da Igreja Romana, ela é localizada sobre 7 montes. Ela está entre 7 montes. E Apocalipse capítulo 17, versículo 9, profetizou que isto aconteceria. O próprio nome Vaticano é em homenagem a um daqueles 7 montes que rodeiam a cidade. Ali se encontra a Roma dos Papas, aquela cuja a chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, vendo a besta, que era e já não é. Pois aquele reino romano, ele era, mas depois de um tempo ele já não era, ele havia decaído, mas ele subiu do abismo na forma da igreja, era e já não é, como diz também o livro de Apocalipse. E o irmão Brana diz: o nome que trouxe perseguição se tornou o nome dos perseguidores. Quando aquela Roma recebeu o poder do Estado ali no concílio de Nicéia, eles então começaram a perseguir. Eles que eram chamados cristãos, eles que primeiramente foram perseguidos, agora eles eram os perseguidores. O nome cristão que trouxe perseguição, agora tornou-se o nome dos perseguidores. Agora eles perseguiam e matavam e torturavam e jogavam para os leões comerem aqueles cristãos. As mulheres tinham seus seios cortados, seus cabelos queimados, crianças eram mortas. Todos os tipos de atrocidades foram cometidas naquele tempo. Tanto que um escritor ímpio, que não crê em Deus, escreveu um livro chamado, se eu não me engano, O Deus Silencioso, dizendo como Deus poderia se manter calado, vendo todas aquelas atrocidades que eram cometidas com os cristãos naquelas eras negras. Porém, ali era o espírito do boi. Assim como o boi, ele cresce, ele serve para o trabalho, você usa ele para o trabalho, você o alimenta, o engorda, mas depois ele tem que ser morto. Assim foi esta igreja ali naquele tempo. Eles foram simbolizados no boi, como vemos ali em Apocalipse, porque eles trabalharam, mas eles tiveram que morrer, e eles faziam aquilo com devoção, eles faziam aquilo com dedicação, com amor. Não é como hoje, que qualquer coisa já nos abala, já nos deixa amedrontados, até mesmo nós que dizemos crer na Bíblia. Mas não, aquele era o espírito daquele tempo. Eles tinham coragem para ir e morrer nas arenas, morrerem crucificados de cabeça para baixo. Não vamos nos julgar também, pois o nosso espírito é outro. Nós vivemos no espírito da águia, da revelação, de conhecer os mistérios de Deus. Nós não fomos feitos, nós não temos carcaça para passar pelo que eles passaram. Isto não é nenhum ponto negativo para nós, desde que tenhamos o espírito correspondente ao dia que vivemos, que é o espírito da águia, que é o espírito dos trovões revelados, dos mistérios revelados. Às vezes as pessoas dizem: vocês só falam em mistério, mas este é o espírito do dia, é o espírito da águia. A águia é aquele animal que vê mais adiante do que todos, que tem uma visão apurada. Este é o dia de conhecer os mistérios de Deus. Este é o dia de conhecer o que todos aqueles cristãos passaram, conhecer aquilo que eles não puderam saber, as doutrinas, aqueles cabos soltos que eles deixaram soltos durante as eras da igreja. Porém, naquele dia desta Roma perseguidora, eles foram mortos,
pois ali era o espírito do boi. Mais tarde vem aquele espírito do homem, que é o espírito que representa o intelecto, que representa a astúcia, a inteligência do homem. E aquele espírito levantou homens como Lutero, como Calvino, como Knox, como Finney, e outros tantos reformadores, John Wesley, John Whitefield, Jonathan Edwards e tantos outros. Aquele espírito do homem, da inteligência, Deus levantou aquele espírito para protestar a Igreja Católica. E aqueles homens inteligentes traduziram a nossa Bíblia que conhecemos hoje. Aqueles homens escreveram teses mostrando que a Igreja Católica estava em erro. Aqueles homens tinham o espírito daquele dia, que era a astúcia, a inteligência. E você vê que até hoje aqueles cristãos históricos, anglicanos, presbiterianos, batistas, eles são homens inteligentes. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser, porque o nosso espírito é outro, é da revelação. E a revelação não exige inteligência, não exige astúcia, mas exige a graça e a soberania de Deus para mostrar para o eleito essas coisas. Até mesmo alguém que não sabe escrever direito, como o pastor Osmar conta uma história de um irmão que ia na igreja com a Bíblia virada de cabeça para baixo, pois ele não sabia ler. No entanto, ele cria. Ele tinha o espírito do dia, não era a astúcia, a inteligência, mas era o da revelação. E assim esses cristãos que estavam sob o espírito do boi, eles foram perseguidos, eles foram mortos por esta igreja perseguidora, esta igreja que era como Caim. Quando você se hibridiza, quando você pega a palavra de Deus e mistura com credos, com coisas que não são verdadeiras, o que isto produz? Produz híbridos, como Caim. Caim era um híbrido, e um híbrido é selvagem. Você vê que o mulo, que é o resultado do cruzamento da égua com o cavalo, ele é selvagem. Você não pode ficar muito perto dele, senão te dá um coice, te dá uma cabeçada. E assim é o crente híbrido, fruto da igreja que se misturou com o credo, com a falsa doutrina. Ele não tem respeito, ele não respeita ninguém. Ele vai nas redes sociais e desrespeita seus irmãos, e fala contra, e usa palavras baixas. Mas o eleito não persegue o eleito, o irmão Brana diz. É o reprovado que persegue o eleito. Quando você vê alguém perseguindo, este é o reprovado, esse não é o eleito, este é o híbrido, este é o Caim, este não é o Abel. Abel tinha revelação. E esta igreja que perseguia os cristãos, eles começaram a buscar na palavra de Deus motivos para fazerem isto. Eles começaram a procurar partes na palavra de Deus que lhes desse o direito de matar e perseguir todos aqueles que não concordassem com eles. Como Jesus disse que chegaria o tempo em que vos perseguiriam e vos matariam, julgando estar fazendo um serviço para Deus. Eles julgavam que estavam trabalhando para Deus quando matavam os cristãos que não concordavam com eles, quando eles matavam aqueles que eles consideravam hereges. Hoje mesmo, eles te chamam de herege, e eles te caluniam, e eles te xingam. É o mesmo espírito, que eles tinham ali naquelas eras. E quem começou a introduzir esta ideia de que os cristãos que não concordassem com a Igreja Católica deveriam ser mortos, e não foi só a Igreja Católica que fez isso, que fique bem claro, para alguém não pensar que eu estou só falando mal da Igreja Católica, os protestantes também fizeram isso. Você vê que Calvino foi conivente com a morte de um homem, Miguel Seveto. Você vê outros relatos, você vê também a morte dos camponeses, quando Lutero falhou e se misturou com política. Os protestantes, em menos proporção, mas também perseguiram. E quando esta ideologia começou, quando esta ideia começou, quem começou com ela foi Agostinho de Hipona, de 354 a 430 depois de Cristo. Também conhecido como Santo Agostinho, provavelmente algum de vocês já ouviram falar, que foi um católico ali deste tempo um pouco depois do Concílio de Nicéia, onde
aqueles cristãos começaram a ser perseguidos, foi ali que começou, e aquilo se aprofundou, e na era de Tiatira, aquilo matou quase que toda a semente cristã. Já não havia mais ninguém que cresce na verdadeira palavra de Deus, pois eles haviam matado todos. Aquela semente foi para o solo, como Jesus falou, que se a semente não for plantada, não dá fruto, mas se for plantada, dá muito fruto. Aquela igreja foi plantada na era de Tiatira, ela morreu ali, e quando uma semente é plantada na terra, ela nasce e pode produzir muitas outras sementes igual ela. E esta igreja que foi plantada em Tiatira, brotou ali com Lutero. Depois veio Wesley, a vida que estava ali em Lutero passou através de Wesley. Mas aquela vida avançou e foi até os pentecostais. E aquilo que estava atrás havia morrido, pois a vida já havia passado por ali. E aquela vida chegou na casca, que eram os pentecostais. E a casca é parecida com o grão, porém ela não é o grão. Os pentecostais se encaixam naquela escritura que diz em Mateus 24, que seriam tão parecidos, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. No tempo do irmão Brana, aquela escritura se aplicava a eles, pois eles eram a casca, eles eram parecidos com o grão, eles abrigaram o grão, porém eles não eram o grão. E quando aquele grão se desprendeu daquela casca, aquela casca morreu, aquela casca se denominou. E depois do grão, não há mais estágios, como o irmão Brana disse. Mas depois daquele primeiro grão, tem que haver mais grãos, porque Jesus falou que um grão cai na terra para produzir outros. Aquele grão não cai na terra para produzir mais um. O irmão Brana foi o primeiro desta noiva. O irmão Brana foi o primeiro grão a amadurecer. Porém, ele não é o único, mas ele estava mostrando que haveria outros. Quando ele veio, ele mostrou que haveria de vir outros grãos como ele. E veio outros grãos como ele, que puderam falar o que era a terceira etapa, o que eram os 7 trovões, o que era o novo nome. Vieram com a mesma pregação, amadureceram do mesmo modo que o irmão Brana amadureceu. Voltando ao nosso assunto, foi nesta era que Agostinho de Hipona, 354 a 430, apresentou o preceito de que a igreja devia e tinha de empregar força, se necessário, para trazer seus filhos de volta ao aprisco, e que estava em harmonia com a palavra de Deus, matar os hereges e apóstatas. Veja, esse Agostinho, ele começou a defender que a igreja tinha sim de empregar força para trazer os seus filhos de volta, para matar os apóstatas e os hereges, para tentar trazer eles de volta, ou seja, tentar colocar medo neles. Ou vocês voltam, ou vocês aderem ao que estamos pregando, ou vocês morrem, como hereges e apóstatas. E ele disse o seguinte, este Agostinho de Hipona falando, tentando defender a perseguição aos cristãos, e ele diz: seria realmente melhor que os homens fossem levados a adorar a Deus pelo ensinamento e que não fossem compelidos a isso pelo medo da punição ou da dor. Porém, não se pode concluir que, em razão do primeiro caminho produzir melhores homens, então aqueles que não se rendem a ele devam ser negligenciados. Porque muitos têm achado vantagem, como temos provado e estamos diariamente provando por experiência real, em serem forçados primeiro pelo medo ou pela dor, para depois serem influenciados pelo ensinamento, a fim de poderem acompanhar com atos o que já aprenderam em palavras. Embora sejam melhores aqueles que são guiados corretamente pelo amor, são certamente mais numerosos aqueles que são corrigidos pelo medo. Veja o que este dito santo católico disse, que mais são aqueles que são levados a crer em Cristo pelo medo do que pelo amor. Então eles criam que através do medo eles trariam os filhos de Deus de volta ao seu aprisco. E mesmo hoje, este tipo de doutrina
tem nas igrejas, a pregação do medo. Você vai para o inferno, você não pode fazer isto, não faça aquilo. Como o irmão Brana diz, não toques, que é a chamada doutrina arminiana, legalista, a pregação do medo. Esta pregação é uma pregação errada. Os filhos de Deus vêm por amor. Quando você ama a Deus, quando você recebe o Espírito de Deus, não por medo, não de uma forma fabricada como é feito nas igrejas, mas por revelação. Então você faz as coisas corretas naturalmente. Não quer dizer que você não vai errar, não vai falhar. Mas no geral, você vive corretamente. Porque aquilo foi por amor, não foi por medo. Mas quando é por medo, quando é de forma fabricada, é só alguém não estar perto que a pessoa faz a coisa errada. Como vemos, até mesmo pastores que educam seus filhos com vara de ferro, na rigidez, porque a Escritura diz que os filhos têm que estar sujeitos aos pais, que os pastores têm que ter filhos sujeitos, então eles vão ali e tacam a vara de ferro nos filhos. E aqueles filhos recebem um cristianismo fabricado. Eles vão de terno para a igreja, de gravata, mas por medo. Quando o pai, quando a mãe não está perto, eles fazem a coisa errada. Por quê? Porque é algo fabricado. Claro que você ensina seu filho a fazer o que é correto, mas o mais importante é orar para que Deus, Ele mesmo ensine o seu filho a fazer o que é correto. Que o Espírito Santo possa estar dentro dele, fazendo ele por amor servir a Deus. Até entrei em assuntos que eu não deveria entrar, os irmãos me perdoem, mas isto que ele estava falando era o que vemos hoje. Então eles matavam porque eles criam que por medo eles poderiam ser convertidos, mas isso não é correto. E este santo católico diz: porque quem pode nos amar mais do que Cristo, que deu sua vida pelas ovelhas? Todavia posso chamar Pedro e os outros apóstolos apenas por suas palavras. Quando veio chamar Paulo, ele não somente o constrangeu com sua voz, mas ainda lançou-o por terra com seu poder. E para que ele pudesse à força levar um que esbravejava em meio às trevas da infidelidade, a desejar a luz do coração, ele primeiro feriu com cegueira física. Veja que esse santo católico está tentando argumentar a perseguição, e ele diz que Pedro e os outros apóstolos vieram por amor, mas Paulo foi forçado. Deus derrubou do cavalo e o cegou. Então eles usam isso para dizer que eles podem matar os outros se não concordarem com eles. Esta é a ideia católica que seguiu durante as eras da igreja. Mais de 66 milhões de cristãos foram mortos por causa deste tipo de ideia, porque eles criam que através do medo eles levariam o povo de volta a Deus. Mas isto não é correto, não é por força, nem por governo, a Bíblia diz, mas pelo Espírito de Deus. E ele diz: por que então não deveria a igreja usar força para constranger os seus filhos perdidos a retornarem? O próprio Senhor disse: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Portanto, se o poder que a igreja tem recebido por decreto divino, em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de reis, for um instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos e valados, isto é, em heresias e cismas, são forçados a entrar, então que eles não critiquem os serem forçados. Veja que ele diz: portanto, o poder que a igreja tem recebido, que é o poder do Estado, o poder de Roma, por decreto divino em seu devido tempo, através do caráter religioso e da fé de Jesus, for instrumento pelo qual aqueles que se encontram nos caminhos e valados, isto é, em heresias e cismas, são forçados a entrar. Então que eles não critiquem os serem forçados. Veja, eles queriam forçar o povo a crer na sua doutrina e usavam argumentos bíblicos, mas de forma distorcida, de forma que não se harmoniza com o restante das Escrituras. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é você que vai de atrás e vai tentar fabricar e vai forçar e vai ficar incomodando no ouvido de uma pessoa. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A pregação é dada, o pregador prega,
ele fala, ele evangeliza, mas se é ovelha, ouve a voz e vem. Não é algo forçado. E a sede de sangue crescia, e a falsa igreja tirava proveito do imperador. A sede de sangue, a sede para perseguir, para matar aqueles que não concordavam com eles, aquela sede de sangue crescia, e a falsa igreja tirava proveito do poder do imperador, porque eles tinham relação com o Estado, eles estavam unidos com o Estado, então eles usavam o poder do imperador para perseguir os cristãos. Veja quão perigoso é a igreja se unir com o Estado, pois ela recebe poder para perseguir aqueles que não concordam com ela. Por exemplo, eu que estou falando contra isso, se a igreja se une com o Estado, provavelmente não poderei mais falar isto. Se ela se une hoje como ela se uniu naqueles dias, recebendo todo o poder militar, porque isto não aconteceu de forma completa ainda. Quando vier o Concílio Mundial de Igrejas, então aqueles Estados Unidos entrarão e farão uma imagem à besta. Veja que os Estados Unidos é o poder estatal, é o império maior que temos na Terra hoje, como era o Império Romano. E aqueles Estados Unidos vão dizer para o povo fazer uma imagem à besta. E ali em Apocalipse diz que aqueles que não se prostrarem à imagem da besta serão mortos. É a mesma coisa que aconteceu na primeira era da igreja, nas primeiras eras da igreja. O Estado se une com a igreja e força todo mundo a aderir àquela religião única. E aqueles que não aderem são perseguidos. E esta sede de sangue crescia, e a falsa igreja tirava proveito do imperador. Você vê que ali, uns chamados priscilianistas, que eram um grupo cristão daquele tempo, foram levados à cidade de Treves, pelo bispo Ítacos, em 385, e ele os acusou de feitiçaria e imoralidade, e muitos foram executados. Ali, se você ver até mesmo na internet, ali foi um dos primeiros mártires, se não foi o primeiro em massa, quando aqueles priscilianistas, que era um grupo cristão que não concordava com a Igreja Católica, eles foram mortos. E assim se seguiu. Eles foram um dos primeiros, mas depois vieram muitos outros que foram mortos por eles. Assim como Ismael, o filho da carne, perseguia Isaque, que era o filho do Espírito, assim esta igreja carnal perseguiu os filhos de Deus. Porém, Ismael e Isaque eram filhos do mesmo pai. Do mesmo modo, esta falsa igreja e esta verdadeira igreja, ambas alegam serem cristãs, mas uma é assassina, uma é perseguidora. E o irmão Branham diz, falando sobre a Babilônia, sobre a religião de Nimrod, ele diz: ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. O irmão Branham, conforme está dito ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que o trono de Satanás se encontrava em Pérgamo. A habitação de Satanás estava ali na cidade de Pérgamo. Porém, o irmão Branham ficou de nos explicar como aquela religião babilônica saiu da Babilônia e foi até Pérgamo. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir, isto é, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Ou melhor, ele explicou como que a religião da Babilônia chegou em Pérgamo. Porém, agora ele vai mostrar como a religião babilônica que estava em Pérgamo se misturou com a religião cristã. E ele diz: você recordará que Atalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo. Veja, aquele sacerdote da Babilônia, quando a Babilônia caiu, ele fugiu para Pérgamo, e os sacerdotes detinham as sabedorias, os conhecimentos da ciência e da religião. Então ali em Pérgamo, aquele sacerdote estabeleceu a religião babilônica.
Você recordará que Atalos fugiu da Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo. Uma sucessão de reis sacerdotes seguiu Atalos até o reino de Atalos III. Veja, de Atalos deve ter vindo um Atalos II, então chegou a Atalos III, mais um rei sacerdote de Pérgamo. Quando por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o reino para Roma. Júlio César então tomou tanto o reino físico como o espiritual, porque ele tornou-se o pontífice máximo da religião babilônica e, portanto, foi rei sacerdote. Veja, quando o reino chegou em Atalos III, em Pérgamo, por algum motivo, ele cedeu, ele legou o reino para Roma. Então, Júlio César tomou tanto o reino físico como o reino espiritual, porque ele tornou-se pontífice máximo da religião babilônica e, portanto, rei sacerdote. Os imperadores tomaram lugar deste sacerdote. Então, se tomaram o reino físico e espiritual, foram reis sacerdotes, porque eles herdaram daqueles sacerdotes babilônicos a religião de Babilônia, ali em Roma. E assim se seguiu com os outros imperadores. E este título continuou passando para os imperadores, seguindo até o tempo de Máximos III, que o recusou. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara, e hoje ainda há um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. Foi quando chegou no imperador Máximos III, ali ele recusou aquele título. Ele não queria mais aquele título, mas tinha alguém que queria, e este era o Papa. O Papa então aceitou aquele título de rei sacerdote, que tinha tanto o reino físico como o espiritual, que tinha os conhecimentos da religião babilônica, tanto que introduziram na igreja todos aqueles ritos babilônicos, o que conhecemos como Natal, como Páscoa. Não é como o Natal e a Páscoa da Bíblia. Natal nem tem na Bíblia, na verdade, mas não é como a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã, porque ele herdou aqueles costumes babilônicos e eles incorporaram à igreja. Veio através dos babilônios, passando para os imperadores, e quando aquela Roma imperial se tornou a Roma cristã dos papas, eles também passaram seu conhecimento para eles, e eles introduziram todos os tipos de paganismos que conhecemos hoje. Nosso calendário é repleto deles. Onde você olha na cidade, em monumentos, no calendário, nosso calendário é romano, sabemos disso. Tudo é paganismo, tudo de origem babilônica. Ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não, o lugar do trono não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o pontífice Máximos está conosco hoje. Ali em Apocalipse 2, versículo 13, diz que o trono e a habitação de Satanás era Pérgamo. Mas depois que estes conhecimentos babilônicos passaram através dos imperadores e chegaram até o Papa, ali em Apocalipse 17, você vê que já não é mais Pérgamo, mas é o mistério Babilônia. Não em Babilônia, pois Babilônia já tinha caído, mas o mistério Babilônia, que simboliza aquela primeira igreja que se desviou da verdade, que se denominou, que deixou que o paganismo entrasse. E esta foi a igreja romana. E até hoje aquele império da igreja romana misturada com o Estado, da Roma dos papas, aquele império dos pés misturados com barro e ferro, até hoje ele persiste e domina os reis da terra. Porém, na visão do rei Nabucodonosor, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu aqueles pés de barro e de ferro, e a estátua foi toda
destruída. Todos os reinos do mundo terminarão. Mas quando aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, quando aquela pedra Cristo, o filho de Davi, vier, então o milênio será estabelecido. Será o reino dos santos, um reino literal, um reino físico, pois hoje mesmo ele já é rei. Ele é rei dos santos, como diz nos selos. Ele é nosso rei. Ele é filho de Davi espiritual hoje. Porém, um dia será literal. Os reinos do mundo cairão. A grande prostituta será julgada, será queimada, pois ela matou aqueles cristãos. E Deus não se esquece. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. A vingança não pertence a nós, pertence a Deus. E Deus se vinga mesmo. Deus vai vingar o sangue daqueles santos que morreram durante as eras negras. E aquela prostituta será queimada quando a Rússia deixar uma bomba atômica cair ali no Vaticano, como o irmão Branham já havia profetizado. E se estabelecerá o reino do Senhor Jesus Cristo, o qual não terá fim. Oremos. Senhor, obrigado por este culto. Obrigado pelos poucos irmãos que vieram para auxiliar na transmissão. Obrigado por aqueles que estão assistindo através da internet. Abençoe a cada um, Senhor, nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Mas é como uma mulher que tem que dar à luz. Antes de dar à luz, ela sofre dores de parto. Ela tem um momento de angústia, de sofrimento. Do mesmo modo, este mundo e até mesmo nós que cremos nesta mensagem, temos que sofrer perdas de irmãos, sofrer a crise econômica que está vindo e já está aí, para que tenhamos aquele momento de alegria, depois que o bebê nasce, depois que o rapto acontece, para que possamos ter aquele alívio. Primeiro tem que haver o sofrimento, primeiro tem que haver as dores de parto, e a terra está em dores de parto para dar à luz a um novo mundo, o qual não terá injustiça, o qual não terá morte, mas será governado por aquele que é justo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, o verdadeiro e justo Rei. Esperamos por este grande dia maravilhoso, Senhor, que possamos enfrentar esta batalha, que esta vida terrena. Ela é uma batalha. Aqui, como o irmão Branham diz, não viemos fazer piquenique, mas isto é uma batalha. Porém, melhor é o gosto da vitória depois que uma batalha é vencida. Temos que vencer esta batalha para gozar com Cristo naquele grande milênio que há de vir. Muito obrigado, Senhor.